19, do versículo 65 até o 72. Tem um subtítulo que fala: Confio nos teus mandamentos. Versículo 55. Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. Glória a Deus. Olha aqui, irmãos. O versículo que saiu para a gente é o 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Para chamar a nossa atenção, irmãos, para chamar a minha e a sua atenção, Deus, irmãos, Ele permitirá, irmãos, o sofrimento. Para chamar, irmãos, a minha e a sua atenção, Deus, Ele permitirá a adversidade. Para chamar, irmãos, a minha e a sua atenção, Deus, Ele permitirá a doença. Para chamar a minha e a sua atenção, irmãos, Deus, Ele permitirá a angústia. Para chamar, irmãos, a minha e a sua atenção, Deus, Ele permitirá as provações. Para chamar, irmãos, a minha e a sua atenção, irmãos, Deus permitirá as tribulações em nossa vida. A sua vida, irmãos, e a minha vida, ela pode ser um desastre, uma após o outro. Mas, irmãos, principalmente por causa da minha e da sua desobediência a Deus. E Deus, irmãos, Ele está sempre tentando chamar a nossa atenção. Mas às vezes, quase sempre, a gente não dá ouvidos. A gente finge, né, que não escuta. Porque a verdade a gente escuta, mas só que a maioria das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente dá para os ouvidos. Até que a gente, irmãos, temos que passar por momentos de dor e por momentos de dificuldade. Aí sim, irmãos, a gente começa a dar ouvidos no que Deus tem para falar para a gente. Aí sim, irmãos, a gente começa a dar atenção para o que Deus quer falar para a gente. Ele quer, irmãos, que a gente entenda que a gente precisa dele. A gente precisa, irmão, do perdão de Deus. A gente precisa da misericórdia de Deus. A gente precisa do favor de Deus. Ele quer que a gente entenda que a gente precisa dele. E da sua orientação e da sua direção na nossa vida, irmãos. A gente não foi criado, irmãos, para viver esta vida, mas para a eternidade, irmãos. E esse, irmãos, é o desejo de Deus, é que a gente esteja com Ele para sempre no céu. E é por isso, irmãos, que Ele enviou o Seu Filho para nos ensinar e para pagar o preço na cruz pelos nossos pecados. Jesus, irmãos, Ele veio ao mundo para que a gente pudesse nos reconciliar com o Pai. Em 1 Pedro, irmãos, capítulo 3, versículo 18, diz assim, os irmãos não precisam abrir, diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Deus, irmãos, Ele usou tragédias, vamos dizer assim, já usou tragédias para trazer pessoas para si. Já usou tragédias para trazer pessoas de volta para Ele, para trazer pessoas para Ele. Antes de aceitar Jesus, antes de aceitar o chamado de Deus, Jonas, irmãos, ele fugiu de Nínive. E ele entrou em um barco, esperando que isso o afastasse do que Deus tinha chamado ele. E logo depois que o barco deixou a costa, uma tempestade muito ruim veio e começou a lançar o barco de um lado para o outro. E todos os homens, irmãos, que estavam dentro do barco, eles estavam muito bem. E logo eles entenderam que Jonas era a causa daquilo. Então eles lançaram Jonas nas águas.
E quando lançaram Jonas, irmãos, apareceu um grande peixe e engoliu Jonas. E na barriga, irmãos, do grande peixe, ele finalmente recuperando os sentidos, ele aceitou o chamado de Deus da vida dele. Porque, irmãos, ele passou por um momento ali de dificuldade. Ele viu, irmãos, que se ele não aceitasse, como que ele ia sair dali? Como que ele ia fazer para sair dali? Então, irmãos, ele sabia que o chamado de Deus ele tinha que aceitar. Então, muitas vezes, irmãos, Deus está tentando chamar a nossa atenção para aceitar o chamado dele, e a gente está tampando o ouvido. A gente está querendo não aceitar, mas sabendo que vai ser um algo. Se é sério, não tem mais escolha, não. Vai escolher os verdadeiros, tem que obedecer. Talvez, irmãos, algo radical tenha acontecido com você, algo trágico tenha acontecido com você, uma má justiça do médico, ou um acidente, ou um quase encontro com a morte, para fazer você entender que fosse chamada a sua atenção. Para que fosse chamada a sua atenção. Então, muitas vezes, irmãos, se você está desanimado, é para que fosse chamada a sua atenção. Se você tem andado muito triste, é para que fosse chamada a sua atenção. Se o seu emprego não está muito bem, se você está com medo de ser demitido ou você foi demitido, é para que fosse chamada a sua atenção. Muitas vezes, irmãos, Deus chama a nossa atenção através dessas coisas. Porque nas coisas boas a gente não presta atenção, a gente não dá atenção para Deus. É só nas coisas ruins, é só nas dificuldades, só nas dores, que a gente começa a dar atenção para Deus. Porque a gente sabe que não tem para onde ir, não tem para quem correr, não tem para onde a gente vai conseguir tirar essa dor. Então a gente acaba correndo para Deus, irmãos. Deus, irmãos, Ele quer o melhor para nós. E por isso, irmãos, Ele permitirá coisas se a gente persistir no pecado. Ele vai permitir você ser demitido se você continuar no pecado. Ele vai permitir que você continue triste se você continuar no pecado. Ele vai permitir que você continue com tantas dores para você querer sair do pecado. E Ele nos dará correção, irmãos, também, se a gente desonrar o seu nome e não cumprir os mandamentos, irmãos, que estão na Bíblia. Ele diz, irmãos, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, irmãos, não precisa abrir: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Então, irmãos, por favor, entendam-nos. Igual Isaías, irmãos, capítulo 20, versículo 21 fala: embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos vocês o verão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Ou em Isaías, irmãos, capítulo 43, versículo 2 fala: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Mas tem que lembrar, irmãos, que Deus Ele nos ama. Ele faz isso justamente por isso. Porque Ele nos ama. Porque Ele não quer perder a nossa alma para o inimigo, irmãos. Ele não quer perder um filho amado dele para o inimigo. Ele não quer ver o filho amado dele, irmãos, se ele voltar indo para o inferno. Ele não quer ver o filho dele sofrendo. Ele não quer ver o filho dele se perdendo, irmãos. Em Jeremias, irmãos, capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Através, irmãos, de provações e de tribulações, Deus espera que a gente se torne sábio, que finalmente, irmãos, a gente veja as coisas sob uma luz diferente, sob um olhar diferente. E Ele quer que a gente entenda, que a gente saiba a diferença, comece a saber a diferença entre as coisas que são realmente valiosas e as coisas que são realmente inúteis.
e agradecemos a Ele por causa disso. Porque o versículo 71 fala, irmãos: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos seus decretos. Porque é no sofrimento, irmãos, que a gente começa a dar atenção para o que Deus tem para falar para a gente. É no sofrimento que a gente começa a perceber que o que Deus tem preparado para a gente é bem melhor do que a gente acha que é melhor para a gente. É assim, irmãos. Porque se não for assim, a gente vai querer fazer do nosso jeito, nossa própria vontade, e vai se perder. E Deus não quer isso, irmãos. Por isso é que a gente está falando que Ele quer chamar a nossa atenção. Muitas vezes, irmãos, o que você está passando é Deus tentando chamar a sua atenção. Só que você está querendo tampar o seu ouvido e não quer escutar. Você quer fazer do seu jeito, custe o que custar. Assim, irmãos, como o salmista, nós também a gente precisamos aprender que a palavra de Deus, irmãos, ela é essencial para o nosso crescimento espiritual e para a nossa vida carnal. Pois sem ela, irmãos, a gente vai vagar e vai sofrer muitas aflições, irmãos, que a gente podia evitar, que podiam ser evitadas. Porque muitas vezes, irmãos, a gente escolhe um caminho que Deus falou: não vai por lá. Mas muitas vezes Deus não falou por que não vai por lá. Mas a gente fala: não, Deus, eu vou por lá porque eu sei que é o melhor para mim, eu sei que lá vai me trazer bem mais benefícios, eu vou por lá. Aí você vai por lá, irmãos, e sofre algo que não era para você sofrer, que podia ser evitado, que Deus te avisou que era para ser evitado aquilo ali acontecer. Só que você, como é a cabeça tão louca, como você é tão orgulhoso, como você acha que você é o dono da sua vida, como você sabe de tudo, você foi e fez. Mas aquilo ali, aí você começa a sofrer, começa: Deus, eu não sei por que disso, mas Deus, eu vou para a igreja todo dia, eu oro, eu jejuo, eu louvo, mas Ele te avisou. Ele falou para você não ir para lá, para você não sofrer a aflição, você foi e fez. E você foi e ainda quer reclamar com Deus de um algo que você escolheu. Ele está tentando chamar a sua atenção para que você não faça muitas vezes e você com o seu orgulho quer fazer. A dor, irmãos, do salmista levou ele de volta para o Senhor. E onde uma vez, irmãos, onde ele serviu a si mesmo, fez o que estava certo aos seus próprios olhos, né? Ele agora, irmãos, obedece o que Deus fala para ele. Ele obedece, ele segue o que Deus manda ele fazer, irmãos. Porque ele viu que se ele seguir o caminho dele, ele só vai quebrar a cara. Se ele seguir o caminho dele, ele só vai se dar mal. Ele percebeu que se ele seguir o caminho do Senhor, em Deus tem muito mais coisas para acrescentar para ele, para mostrar para ele, para fazer de alguém diferente. E para muitos de nós, irmãos, aqui que somos teimosos, que somos desobedientes, vou falar uma coisa, irmãos: é em problemas, é em crises, é em dores, é em lutas e é em sofrimentos, irmãos, onde o verdadeiro crescimento espiritual acontece. Onde o verdadeiro crescimento espiritual acontece. Então, irmãos, como 1 Reis, capítulo 2, versículo 3 fala: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Será, irmãos, que Deus está tentando chamar a minha, a sua atenção? Será, irmãos, que a gente vai ter que sofrer, vai ter que ficar com dor, a gente vai ter que perder tantas coisas, a gente vai ter que suportar tantas coisas, até que a gente se entregue para Deus verdadeiramente, até que a gente realmente dê o nosso coração para Deus, irmãos? Até que realmente a gente decida entregar o nosso espírito desobediente para Ele? Até quando, mano, a gente vai ficar sofrendo, vai ficar perdendo, vai ficar com dor? Igual bobos, irmãos, igual bobo. Porque Deus está falando que com Ele você não vai precisar passar por isso. Se você for passar, Ele vai te honrar. Mas você tem passado por isso por escolha sua. Eu muitas vezes tenho passado por isso por escolha minha. Deus tem tentado chamar a nossa atenção, irmãos, só que a gente está tampando os nossos ouvidos. Então, irmãos, Ele
Ele vem. E se Ele está tentando chamar a nossa atenção, é porque a gente não está no posicionamento que Ele quer que a gente esteja. Ele vem. E você está no posicionamento que Ele quer que você esteja. Você já pensou, não? Você tem chamado a sua atenção? Se tem acontecido as coisas de errado na sua vida, é porque tem chamado a sua atenção. Você tem se fingido de surdo, tem se fingido de cego. Então agora, irmãos, porque Ele vem. E se Ele voltar, e você não tiver tomado a sua atitude, não tiver tomado o seu posicionamento, você fica. Não vai ter mais chororô, não vai ter mais como se arrepender, pedir misericórdia, porque o tempo é agora, irmãos. O tempo é quando Ele não voltar. Então aproveita que Ele está tentando chamar a sua atenção. Aproveita quando Ele está tentando chamar a sua atenção. Entenda e comece a fazer as coisas diferentes. Comece a tomar um posicionamento diferente, atitudes diferentes, um posicionamento diferente. Amém? Foi esse